Marcos, existe diferença entre promover saúde e prevenir doença? E dentro dessa perspectiva, qual a diferença entre educar para a saúde e fazer uma educação sanitária? Legal, é bom que a gente consiga completar com esse bloco. Eu estava preocupado de não ter tocado no assunto educação, mas não a educação como se pensa normalmente, a educação que o Paulo Freire chama de bancária, em que eu sei e despejo coisas na cabeça do outro. Uma educação mais horizontalizada. Acho bom que a gente toque nesse assunto. As palavras relacionadas, Cútulo, com saúde, são, com saúde, promover saúde, são cidadania, emancipação, empoderamento, ter uma imagem objetivo, ter autoestima, gostar da sua vida, do que fez na sua vida, solidariedade, justiça social, ou seja, nenhuma delas envolve o biológico. Isso é promover saúde. Então, como é que o Estado pode promover saúde? Como é que a sociedade pode se organizar para promover saúde? Que eu acho que é isso que a gente tem que conversar mais um pouco. A gente tem vários exemplos de como a sociedade, mesmo no modo de produção capitalista, ela pode se organizar de formas a fazer enfrentamentos que trazem mais autoestima e as pessoas se valorizam e dizem assim, eu sou capaz. Essa possibilidade das pessoas coletivamente se sentirem capazes gera saúde, sem dúvida nenhuma. E o neoliberalismo trata de fazer com que as pessoas se sintam incapazes, que elas não se juntem. Você repara o que aconteceu com os sindicatos nesses últimos 20 anos. Praticamente se apagaram, porque o neoliberalismo conseguiu esvaziar a força do sindicato. Ou seja, onde os trabalhadores podiam se organizar para fazer enfrentamento ao modo de produção capitalista, está esvaziado. Ou seja, o modo de produção capitalista tem muito medo do coletivo organizado. Como é que a sociedade pode enfrentar isso? Com um coletivo organizado. Então a parte social, eu não tenho dúvida que é a mais importante. Porque se ela está organizada, ela vai mudar o Estado. E vai mudar o modo de produção. Então, que a sociedade se organize é fundamental. Nós, na área da saúde, podemos fazer o que para colaborar com isso? Nas nossas entrevistas com as pessoas, nos nossos coletivos, mostrar que fazer saúde é trabalhar coletivamente, solidariamente. É interessante que esse mural que está atrás de ti começa com a palavra solidariedade e termina com a palavra solidariedade. É fantástico isso. Eu não tinha me dado conta, no intervalo eu fiquei olhando e digo, olha que lindo. Se começa e termina com solidariedade. Saúde é o meio disso. Então, um Estado comprometido com uma população associada, uma população que trabalhe grupalmente, certamente vai fazer políticas em prol dessa população, não em prol do capital. Então, ao invés de tu fazer uma política que estimule o capital banqueiro, tu vai fazer políticas que estimulem uma boa vida das pessoas. O Estado não pode dizer se organiza em sindicato, mas pode promover espaços urbanos agradáveis, pode promover segurança, pode estimular lazer e pode, principalmente, dizer, olha, saúde é outra coisa. Saúde é como o SUS foi pensado, não como ele está acontecendo. Certamente nós precisamos fazer um SUS melhor. E quando eu digo um SUS melhor, é um SUS mais público, não um SUS entregue à iniciativa privada. A iniciativa privada a gente sabe como funciona. Ela se pauta pelo lucro. E SUS é política social. Então um governo comprometido com a população vai fazer um SUS público para toda a população. E é isso que a gente defende. Um SUS integral, equânime, universal. Essas são as bandeiras que a gente discute. Com isto, o SUS vai fazer alguns trabalhos de educação com a população. Educação com a população não vai ser assustar a população ou baixar uma lei dizendo tem que ser assim. Na verdade, é preciso que os profissionais de saúde que trabalhem nesse SUS entendam que a educação se faz dialogicamente entre dois atores sociais, onde eu aprendo coisas, ensino coisas, e o outro ensina coisas e aprende coisas. E certamente ele vai me mostrar uma porção de coisas que eu não tinha pensado. Eu, recentemente, conversando com um aluno, ele me disse, Marco, eu aprendi que não adianta eu educar mostrando imagens ruins para que o cara use camisinha.
Se tem uma imagem muito ruim para usar camisinha, tipo um pênis com 500 verrugas, certamente a população vai deletar isso na hora que está excitada e não vai lembrar que tem que usar camisinha. Portanto, a imagem que assusta não é uma imagem que educa, pelo contrário, ela deseduca. Ela faz com que a pessoa esqueça daquilo. E aí, quando ela está excitada, ao invés de ela pensar solidariamente no seu companheiro, não, ela não vai usar camisinha, porque se ela pensar em usar camisinha, ela vai pensar naquele pênis com as 500 verrugas e daí não precisa usar camisinha, porque não vai ter nem ereção, se pensar naquela imagem. Então ele deleta. Então o jeito que se faz a educação em saúde hoje é uma educação vertical. É uma educação em que o outro não é protagonista, em que o outro não é cidadão. Ou seja, sou eu, profissional de saúde, trabalhando com um não cidadão, que tem que obedecer eu, que sou todo sapiente. Isso não é educação, nunca foi. Tá? Isso gera dependência, gera subserviência e gera não fazer aquilo. Então, eu não fico pensando que palestra seja uma boa coisa de fazer. Eu acho que quando a gente vai trabalhar numa unidade básica, e seja qual o profissional de saúde for, a gente deve pensar em colaborar com grupos de promoção de saúde. Mas grupos de promoção de saúde seriam o que o povo gosta de fazer. Não, vou inventar uma caminhada para prevenir infarto. Olha, pode ser que previna infarto, mas se eu gosto de caminhar. Se eu não gosto de caminhar, para mim aquilo é um sacrifício. É uma coisa chata, não é uma coisa prazerosa. E não sendo prazerosa, o risco e o benefício são os mesmos. Então não vale a pena eu investir nisso. É muito mais sábio conversar com as pessoas e dizer do que vocês gostam, o que vocês gostam de fazer. E vai aparecer, eu gosto de trabalhar com marcenaria, eu gosto de fazer fuxico, eu gosto de viajar, gosto de pensar nos outros, fazer um chá coletivo. E isso gera muito mais saúde que as ginásticas obrigatórias. Que o pessoal do primeiro espaço dizia, eu não faço academia, então eu sou doente. Mas é uma pena que as pessoas pensem assim. Elas têm que pensar em como podem viver melhor, junto com outras. Quando tu pensa no outro, certamente tu pensa muito em ti. Tu fazendo para o outro, te faz muito benefício isso. E isso é uma coisa que ficou perdida. As pessoas não sabem mais o quão bom é tu pensar no outro. E não estou pensando religiosamente, não é essa a ideia. É pensar que em grupo a gente consegue coisas muito mais prazerosas e muito mais saudáveis. E aí que doenças eu vou prevenir? Todas. Tá? E aí eu poderei ter doenças, mas tenho saúde porque estou investindo nisso. E aí a pessoa tem 98, 99 anos, tem uma porção de doenças, mas diz assim, olha, a minha vida é boa, estou com projetos, daqui uns 10 anos eu quero fazer não sei o quê. Maravilha. Obrigado, professor Marco. Vocês pararam para pensar que dá para conceber saúde de uma forma diferente? Vocês entenderam que quando a gente pensa que a gente é complexo, que a gente é muito mais do que uma estrutura biológica que caminha, que a gente tem sentimentos, que a gente tem sonhos, que a gente tem frustrações, que a gente vive em determinada sociedade e não naquela, que a gente gosta de determinada música e não aquela outra. A gente concebe, a gente percebe saúde de forma diferente e a gente é além do biológico. Eu queria convidá-los para os próximos programas, onde a gente vai aprofundar cada um desses temas. Nós vamos discutir cada um desses temas mais profundamente, inclusive saúde mental. Por hoje é só e nos aguarde.